Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre misturas. O rótulo de uma garrafa de água mineral diz que na água há 0,0038 mg por litro de sulfato de cálcio e 0,0167 mg por litro de bicarbonato de cálcio. Com base nessas informações, podemos classificar a água mineral como uma mistura homogênea, uma substância simples, uma mistura heterogênea ou uma substância pura. Bom, primeiro é o seguinte, esses números que eles colocam aqui nesse exercício não alteram em nada, tá? Só altera, na verdade, no fato de que se você tiver um valor muito grande de sulfato de cálcio ou um valor grande de bicarbonato de cálcio, não alterar em nada, na verdade, sacanagem falar isso. Altera sim. Porque se você tiver valores grandes de sulfato de cálcio ou de bicarbonato de cálcio, eles vão formar aí uma mistura com corpo de fundo. Então, assim, quando você mistura esses sais na água, mas em quantidades não tão grandes, o que acontece? A gente tem uma mistura que ela é chamada de mistura homogênea, tá? Aí você pode ficar se perguntando, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura que tem apenas uma fase. Uma única fase quer dizer que se você analisar, se você olhar um pedacinho dessa mistura lá num cantinho do copo, você ficar olhando para ele, ou você olhar lá em cima do copo, um outro pedacinho, você vai notar que esses pedacinhos são iguais. Sei lá, ou a mistura é totalmente transparente, ou ela é totalmente azul claro. Não vai ter uma parte que vai ser transparente, outra parte azul claro. Uma parte que vai ser de uma cor, outra parte que vai estar um pouco mais, vamos supor assim, uma mais limpa, outra parte mais fosca. Não tem isso. Ela toda é igual. Tá? Então, tanto faz a parte dela que você analisar, você vai falar assim, pô, isso tudo é homogêneo, né? Isso tudo, esse homo de gênio vem de igual, é tudo parecido. É basicamente a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Então, quando você mistura o bicarbonato de cálcio nessa pequena quantidade aqui e o sulfato de cálcio nessa pequena quantidade, eles são totalmente solúveis em água, tá? Agora, se a quantidade de bicarbonato de cálcio fosse muito grande, ou de sulfato de cálcio, a água não conseguiria dissolvê-los e aí aqui no fundo você notaria o sal, o corpo de fundo. Tá? A gente chama de corpo de fundo esse sal que fica aqui bem embaixo do copo, né? Quando ele não é dissolvido, e aí você fala, ó, pera, se tem uma coisa aqui que eu consigo analisar e falar, opa, aqui ó, eu tenho sal, certo? Tá aí o sal. Só que nas outras partes onde eu analiso, eu não vejo esse sal. Significa que existe uma fase diferente. Uma fase aqui, que é a fase que tem o sal, né, que é uma fase sólida, e existe uma outra fase que é uma fase líquida, que é uma fase diferente. Então você fala, pô, tem duas fases. Tendo duas fases, seria uma mistura que a gente chamaria de heterogênea. Tudo bem? Então, qual que é a importância de falar que você tem essa quantidade bem pequena aí desses sais dissolvidas? A importância disso é de você perceber que você tem uma mistura que é chamada de homogênea, tá bom? Então, se a quantidade for muito grande, se a quantidade for maior do que a capacidade da água de solubilizar esse sal, aí vai ter corpo de fundo e seria uma mistura heterogênea. Não é o caso, então estamos falando de uma mistura homogênea, beleza? Professor, por que não é uma substância simples? Bom, uma substância simples é se você tivesse dentro de um copo apenas água. E apenas água mesmo, você não poderia ter nenhum sal dissolvido ali. Tá? Uma substância simples... Desculpa, eu falei substância simples como se você pudesse ter apenas água. Está errado. Substância simples é se você tiver uma substância que é formada por moléculas que tem apenas um elemento químico. A água nunca poderia ser substância simples, tá? No caso da água, uma substância que a gente chama de composta. Ó, eu falei da substância composta, falei da simples pensando na composta. Isso aqui é uma substância simples, H2. Quando você fala, por exemplo, assim, ó, O3, isso aqui é uma substância simples, só tem um elemento químico. No caso, o ozônio, ele é formado por oxigênio.
ou se você tiver aqui flúor 2, tá? Tudo isso daqui é substância simples. Uma substância que a gente pode chamar simples, vamos deixar aqui. Uma substância que a gente pode chamar de substância composta, agora aí sim entra água. Na substância composta, a gente tem 2 ou mais elementos químicos dentro de uma molécula. Ó, a água é uma substância composta, tá? Então, ó, porque tem 2 elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Se eu falar, por exemplo, o dióxido de carbono, CO2, isso é uma substância composta, porque tem o elemento carbono e o elemento oxigênio, tá? Então, o monóxido de carbono, CO, tem o elemento carbono e o elemento oxigênio, e assim por diante. Então, pode ser uma substância simples? Não, não pode, tá? Nem que tivesse apenas água pura aqui dentro, a gente não chamaria isso de substância simples, tá? Isso seria uma substância composta. A mistura heterogênea a gente já falou por que não é. Só seria se os sais estivessem, não estivessem dissolvidos, né? Tivesse um corpo de fundo. Se a gente tiver 2 ou mais fases, a gente chama uma mistura de mistura heterogênea, o que não é o caso. E uma substância pura, aí sim seria se eu tivesse apenas H2O, tá? Ah, professor, mas se eu tiver uma substância composta, uma substância pura, né? É a mesma coisa? Não, a substância composta é qualquer substância que tenha 2 ou mais elementos químicos numa de suas moléculas, tá? A substância pura é uma substância que é formada por apenas um tipo de molécula. Ou seja, eu tenho aqui só água, eu posso dizer que aqui eu tenho uma substância composta de água e por apenas ter água, a gente chama ela de substância pura também, tá? Então pode ser uma substância composta e pura dentro de um recipiente? Pode. Não é o nosso caso, porque a gente tem aqui uma mistura de sulfato de cálcio, bicarbonato de cálcio e água. E como essa mistura não é aparente, a gente chama ela de mistura homogênea, beleza? Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Dei uma enrolada para explicar, mas porque explicar esses conceitos básicos aí pode ser um pouquinho complicado, porque eles confundem muito, né? Então, tem que tomar cuidado para não confundir mistura homogênea com heterogênea, substâncias simples e compostas, e a substância pura saber exatamente o que ela é, beleza? Então é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula, da resolução deste vídeo. Caso tenham gostado, deixe aí a sua avaliação positiva, deixe o seu like, porque isso ajuda um pouquinho aí na divulgação desse vídeo. E caso você tenha gostado muito e quiser divulgar os nossos vídeos em suas redes sociais, nós aqui de Estuda Mais ficaremos muito gratos, né, com o compartilhamento de vocês. E se inscreva aqui no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e convide os seus amigos também, caso você goste muito do nosso conteúdo, para que eles venham aqui e se inscrevam no nosso canal também e eles possam aprender um pouquinho de química com a gente, beleza? É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.